Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube. Hoje, nesse sábado, dia 1º de setembro, iniciamos um novo mês de setembro, mês da Bíblia. Queremos então abrir o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus que quer então iluminar a nossa vida e nos ajudar a poder encontrar com Cristo vivo e ressuscitado presente na palavra. E hoje a liturgia nos propõe para a nossa reflexão, encerrando essa 21ª semana do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou o seu servo e lhes confiou os seus bens. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. E em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com seus servos. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e lhe disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da alegria do teu senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse os juros que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então iniciando o mês de setembro, e nesse primeiro sábado do mês de setembro, dedicado à devoção mariana, à memória de Nossa Senhora, nós queremos então iniciar o mês justamente com aquela que acolheu a palavra de Deus em sua vida, tanto que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria, mulher da palavra, e que também nos inspira e nos ajuda a podermos buscar viver essa palavra, a colocar em prática essa palavra. Muitas vezes, essa palavra que é incompreendida por nós, mas que é o Espírito Santo que atualiza ela na nossa vida. E a igreja ela tem nos convidado, então, a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus, para que assim possamos encontrar, como dizia São Jerônimo, o Cristo que está presente nessa palavra. E assim, através da leitura orante, a Lectio Divina, nós podemos também trazer a palavra de Deus para a nossa vida, nos ajudando a poder, então, reorganizar as nossas atitudes, nossas ações, o nosso comportamento e principalmente o nosso testemunho. E a palavra de Deus, queridos amados irmãos, hoje, que nós acabamos de ouvir, vai nos narrar então essa parábola onde Jesus conta para os seus discípulos e para nós, que ele vai então vir e julgar todos aqueles ao qual então foram-lhe confiados talentos. Encerramos então o mês de agosto, onde nós
refletimos a questão da vocação. E ali podemos perceber que Deus ele tem um chamado específico para cada um de nós. E confia a cada um de nós dons, talentos, para que nós possamos então ser sinal da sua presença, nos colocando a serviço da comunidade. É para isso que servem os dons, os talentos. E agora, alimentados pela palavra de Deus, nós podemos então perceber o para que servem esses dons. Para poder edificar a igreja. Então, essa parábola serve para nós, porque recebemos esses dons e talentos. E o que nós fazemos com esses dons? O que nós fazemos com esses talentos? Deixamos ele guardado, enterrado? Ou será que nós, então, a exemplo desses dois servos bons, aquele que recebeu 5 talentos, que logo, ao partir o seu senhor, ele foi e ali então conseguiu obter mais 5 talentos. Da mesma forma, o outro com 2, ele então colocou os talentos a serviço e rendeu ali mais 2 talentos para o seu senhor. Agora nós temos um servo que é mau, e o senhor vai dizer que é inútil. Por quê? Ele conhecendo o senhor, ele chega com todo um pretexto já formado, um discurso formado, para poder justificar a sua atitude. Mas o que não convence o Senhor, pelo contrário, o discurso dele é colocado contra ele mesmo. Porque conhecendo a Deus, ele poderia então ali ter buscado lucrar outros talentos, até mesmo colocando no banco para render pelo menos os juros. E nem isso foi feito, foi enterrado. E quantos irmãos da nossa comunidade nós temos que, recebendo os dons, talentos de Deus, enterram esses talentos e não se colocam a serviço? Sabemos então, e acabamos de ouvir também no Evangelho, que um dia iremos prestar contas, mas como será essa conta que eu e você vai prestar ao Senhor? Estamos ali arrecadando, rendendo outros talentos? Ou nós estamos enterrando esse talento com medo? É interessante porque parece muitas vezes que a lógica de Deus, ela então é injusta, e não é. A primeira leitura de hoje, extraída então da carta de Paulo aos Coríntios, vai nos narrar justamente essa realidade também. Vai nos falar, Paulo escrevendo para a comunidade de Coríntios, chama a atenção da comunidade o seguinte: olha, a comunidade de vocês ela é composta de pessoas que não têm recurso financeiro, ou seja, uma comunidade de pessoas pobres. Poucas pessoas instruídas, sábias, mas é justamente essas as pessoas que Deus então escolhe. Por quê? É assim que a glória de Deus vai ser revelada, ser manifestada. Porque do que adianta pegar uma pessoa então versada, estudada, letrada? Não estou dizendo com isso que Deus também não se utiliza das pessoas. Mas as pessoas são estudadas e as pessoas, ao poderem então demonstrar seu conhecimento, vai transparecer o quê? Aquilo que ela aprendeu dos estudos. Agora, ao contrário da pessoa que não tem instrução, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde. E quantas pessoas nós encontramos assim nas nossas comunidades que não têm um estudo, né, elevado, não tiveram condições ali de poder se instruir, mas que são da sabedoria de invejar, com o perdão da palavra. Por quê? São pessoas que deixam-se, de fato, ali absorver o conhecimento, a sabedoria, não dos estudos, mas sim de Deus. E esta é a verdadeira sabedoria que importa, porque é ela que nos conduz à vida. É ela que nos ajuda a podermos viver aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então Paulo, ele vai falar: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não glorie dos seus estudos. Não glorie-se daquele cursinho que você fez. Não se glorie da teologia que você fez. Glorie-se da sua espiritualidade, seu conhecimento, da sua intimidade com Deus. É ela que nos revela a verdadeira instrução, a verdadeira sabedoria, e que pode confundir a muitos. E assim então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, nós poderemos então acolher aquela que é a verdadeira felicidade do ser humano, que não está nas coisas materiais, nos prazeres que o mundo oferece, mas está em poder então ter a certeza de que nós temos um Deus que caminha conosco e conduz a nossa vida e quer nortear toda a nossa história.
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E Deus escolheu a cada um de nós para que possamos então herdar essa riqueza, essa herança, que é então a eternidade, que é o reino dos céus. Como então nós ouvimos no Evangelho, o Senhor chega para os 2 servos que lucraram outros 2 talentos e vai então dizer: muito bem, servo bom e fiel, toma aqui mais 5 talentos, mais 2 talentos, vem participar da minha alegria, já que vocês foram fiel no pouco, eu vos confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria, ou seja, vem para o reino dos céus. Então, meus queridos amados irmãos, o reino dos céus é daqueles que são ousados, aqueles que buscam então ali e se empenham em poder lucrar os talentos. E quais são os talentos? São os dons que Deus confia a cada um de nós. Muitas vezes nas comunidades a pessoa é chamada a poder então ali assumir uma pastoral, um movimento, um ministério, e a pessoa, ela confiando que é Deus que age através dela e de nós, ela então vai fazer essa experiência e Deus cada vez mais vai capacitando, vai preparando, vai dando dons, talentos, vai agregando cada vez mais. Então, é essa experiência que nós somos então chamados a fazer, e de maneira especial, nesse mês de setembro, iluminados pela Palavra de Deus. É através da Palavra que nós poderemos então reconhecer o que é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim, essa Palavra possa frutificar em nós, nos ajudando a poder então a lucrarmos outros dons e talentos, e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e conduza-nos sempre nos caminhos do Senhor, para que possamos viver e praticar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, aqui do YouTube. Que alegria poder contar a cada dia com a sua presença, através de cada reflexão. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que nos ajude aqui nesse nosso canal. Se inscreva primeiramente, é fácil, só você clicar aqui ó, em inscrever-se. E também ative o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário também aí embaixo. Vamos aproveitar esse espaço que nos é concedido e evangelizar, para que outras pessoas também possam reconhecer o Cristo através da palavra de Deus aqui anunciada. E eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, meu querido amado irmão. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.